indivíduos que têm dupla excepcionalidade, porque eles têm uma carga, uma pressão muito intensa em cima deles. Imagina você aí, você tem um raciocínio verbal extremamente alto, uma memória extremamente forte, extremamente eficaz. Você lembra de detalhes de coisas que aconteceram há 10 anos, né, de coisas que você ouviu na aula, você nunca anota as coisas e você lembra, mas você tem uma dificuldade extrema em matemática, por exemplo, ou você tem uma dificuldade absurda em monitorar o seu próprio comportamento e se organizar. Então você não consegue de maneira nenhuma usar um Google Agenda da vida ou alguma coisa desse tipo, ou você tem sérios problemas de procrastinação e de controle inibitório, né? Você fica a madrugada toda jogando algum jogo e não consegue parar, não consegue se inibir. Então tem essa dificuldade de frear, né? De ativar o comportamento de não, eu não vou fazer isso mais agora, chega. Então, essa dificuldade de funções executivas, né? Funções executivas são essas funções, essas funções que planejam, que freiam, né? Que entendem a longo prazo. Então, tem muita dificuldade nessas pessoas que têm dupla excepcionalidade, porque a sociedade, os pais, a escola, muitas vezes enxerga só aquilo que desponta lá em cima, por exemplo, a grande memória desse sujeito ou a grande capacidade de raciocínio que ele tem. Então, todas as dificuldades de organizar comportamento, de planejar, de funções executivas, né, de se organizar, entregar coisas no prazo, por exemplo, ou ter foco, né, conseguir escolher uma carreira, escolher uma profissão, escolher um assunto que ele gosta de estudar e isolar todas as outras coisas, todas essas dificuldades muitas vezes não são vistas. Então, esses indivíduos eles sofrem uma pressão absurda, porque diferente de um indivíduo com altas habilidades e superdotação sem um TDA, esse indivíduo que tem o TDA junto, ele tem esses problemas, essas dificuldades de comportamento, de manutenção do próprio comportamento ou de controle da atenção, ou até mesmo dificuldades de aprendizagem em algumas áreas específicas, só que quase ninguém vai notar isso além desse indivíduo. Então ele próprio vai ficar numa espécie de contradição, porque ao mesmo tempo ele percebe a capacidade dele em algumas áreas e também percebe a extrema dificuldade que ele tem em outras áreas. E às vezes essa dificuldade que ele tem em algumas áreas é tão extrema que chega a ser maior do que um indivíduo, por exemplo, com uma inteligência média. Então você pega uma pessoa, por exemplo, com um QI extremamente alto que tem um raciocínio matemático extremamente baixo, muito mais baixo do que a média da população. Então esse é um negócio extremamente contraintuitivo, extremamente difícil de você capturar, enxergar, ver. Então muitas vezes essas pessoas sofrem uma pressão extrema, primeiramente de si e, segundo, uma pressão muito grande dos pais ou da sociedade ou da escola, porque essas pessoas elas julgam o comportamento desse indivíduo a partir daqueles padrões que elas enxergam aquelas capacidades dele. Então você enxerga ali a boa memória desse indivíduo, você enxerga ali o bom raciocínio desse indivíduo, você enxerga quão bem ele escreve, por exemplo, e você fica cobrando dele que ele também vá bem em matemática, você fica cobrando dele também que ele seja organizado, que ele seja disciplinado. E as pessoas que têm um alto QI já têm um problema, né? Existem vários estudos correlacionando o alto QI com problemas de conscienciosidade, né? Com problemas de planejamento, organização e diligência. Então essas pessoas já têm um cérebro mais bagunçado, mais desorganizado, mais caótico, né? Mais acelerado, elas já têm um problema nisso. Então se você tem um TDAH junto, né? Os sintomas do TDAH, seja no indivíduo que tem uma alta habilidade, um alto potencial cognitivo ou não, eles são basicamente os mesmos. Tem vários estudos aqui que eu vou colocar na descrição depois que apontam que os sintomas do TDAH em indivíduos com inteligência média, né? Indivíduos com inteligência média e indivíduos com inteligência altíssima com TDAH, os sintomas do TDAH vão ser os mesmos, vão se manifestar da mesma forma. Só que a pessoa que tem uma alta inteligência muitas vezes cria estratégias compensatórias, né? Creative compensation, como alguns pesquisadores colocam, que mascaram bastante os sintomas do TDAH. Elas dão algum jeito ali com a inteligência e a fluidez de raciocínio e a rapidez de resolver alguns problemas que
são apresentados para elas e podem mascarar, então, o TDA. Então, existe muita sobreposição de características e uma delas também é essa dificuldade das pessoas que têm um alto QI, uma alta inteligência, uma alta criatividade, de isolar estímulos irrelevantes e conseguir fazer uma inibição desses estímulos para focar aquilo que é relevante. A gente chama isso de baixa inibição latente. A baixa inibição latente é uma incapacidade de filtrar estímulos irrelevantes e de separar esses estímulos dos estímulos relevantes, baseado na tua história, baseado naquilo que você precisa fazer, baseado naquilo que o contexto exige. Os indivíduos altamente inteligentes vão ter uma baixa inibição latente. Então, isso significa que eles vão associar muito mais coisa. Eles vão ter um repertório interno de associações muito maior. Então, eles vão associar mais semanticamente, por exemplo, as palavras, vão ter uma associação menos comum de palavras, né? De quando vem ideias, ou eles vão conectar ideias de uma forma mais rápida, e isso pode ser entendido, encarado, visto erroneamente como déficit de atenção, problema atencional. E não é um problema de filtro, né? É um problema de filtro de percepções. Então, entra mais percepções, elas são não ignoradas como deveriam, ou os próprios pensamentos da pessoa, ela tem ideias e ela não consegue ignorar essas ideias, porque ela precisa fazer eu preciso fazer aqui um vídeo, só que surgiu uma ideia na minha cabeça de alguma coisa que eu não fiz ainda, ou eu vi aqui no meu quadro aqui do lado alguma ideia que eu anotei e comecei a pensar nessa ideia. Então esse pensamento arborizado, que a gente chama, né, que as pessoas que têm altas habilidades de superdotação têm, às vezes se deve ao fato justamente dessa incapacidade de inibição latente. Então, assim, antes de surgir para a consciência, para a percepção, né, teria que ser inibido aquele estímulo, mas não foi. Então, ele entrou para o campo de trabalho, para a área de trabalho da mente, digamos assim, e a pessoa tem dificuldade, então, de lidar com isso. E isso pode ser muito confundido com transtorno de déficit de atenção, mas são coisas diferentes. Então, essa é uma das características, por exemplo, que é semelhante e que você pode perceber. Além disso, existem algumas semelhanças, por exemplo, na maturação do cérebro desses indivíduos, né? O cérebro de uma pessoa com TDAH e o cérebro de uma pessoa com altas habilidades e superdotação, eles têm uma maturação lenta do córtex pré-frontal. Então, essa maturação lenta é responsável muitas vezes por um traço de criatividade maior. Então, muitas vezes essas pessoas vão ter um traço de criatividade acentuado, ambas as pessoas, a pessoa com TDAH e a pessoa com dupla excepcionalidade e a pessoa com superdotação também sem TDAH. Essas três condições vão ter um traço de criatividade bastante frequente. Raramente você vai ver um indivíduo extremamente inteligente, extremamente criativo, né? Essas coisas costumam andar muito juntas. Mas o TDA também, tem muitos estudos encontrando muitos traços de criatividade em pessoas que têm o TDA. E alguns pesquisadores apontam que a causa disso é o desenvolvimento lento do córtex pré-frontal. Então, ele desenvolve de uma maneira lenta e isso possibilita aí, de alguma forma, a geração de uma criatividade maior. Tem algumas diferenças, então. O cérebro de uma pessoa com TDAH tem algumas regiões menores. Então, se você olhar o cérebro das pessoas com TDAH e o cérebro das pessoas com superdotação, com altas habilidades, que não têm o TDAH, você vai ver diferenças. Em geral, o cérebro de pessoas com altas habilidades tem mais conexões entre as áreas, né? A substância branca, que é subcortical, que conecta as áreas cinzas, que é a área dendrítica, né? Que é a área cortical, ela é uma substância branca que é maior, né? O axônio, ele tem um diâmetro maior, mais mielinizado e muitas vezes com mais conexões. O cérebro dessa pessoa é maior, a massa cinzenta é um volume mais denso, a massa branca tem um volume mais denso e tem várias regiões que são mais hiperconectadas. E o cérebro da pessoa com TDA, por exemplo, ele tem algumas diminuições de tamanho em algumas áreas. O giro cingulado posterior direito, por exemplo, tem uma diminuição. Muitos pesquisadores apontam uma diminuição no volume de massa cinzenta no córtex pré-frontal. Diminuições no lobo temporal também, nos dois lados, seria responsável por regulação emocional e por ativar funções de memória. Esse baixo volume no giro cingulado posterior direito estaria mais relacionado então com o controle executivo, com a inibição motora, com a formulação de alvos, né, para comportamento, para atenção.